Mais um podcast Saúde em Minutos. Estamos aqui para trazer conteúdo de qualidade na área da saúde. E nós estamos hoje com uma área muito especial, que é a área de dentista, da parte de ortodontia, com a doutora Jane. E nós vamos passar aqui bastante conhecimento sobre a área, sobre a Jane, quem é a Jane também. E o mais importante, uma dica para você que está aqui nos acompanhando desde o início, para você entender como você pode solucionar vários problemas de ordem bucal, né? Vamos falar assim, para quem não é da área, né? É. Então, Jane, gostaria que você se apresentasse. A Jane, esposa do Israel, e assim sucessivamente. Jane. Bom, eu sou a Jane, esposa do Israel, mãe do Israelzinho, da Clara, sou cristã e sou dentista, especialista em ortodontia há quase 30 anos. Então, desde que eu formei, eu foquei nessa área e trabalho só com isso. E hoje eu trabalho tanto na parte de ortodontia, que é a correção dos dentes, quanto da ortopedia, que é a correção das arcadas, trabalhar o osso. E estamos em Pompeia, na região, para oferecer o melhor para os nossos pacientes. Que legal, Jane. Eu achei super interessante, a gente aqui nos bastidores, eu tentando entender qual que era o trabalho dela. Fiquei super encantado com o scanner, com o início, a projeção e o final ali dos pacientes. Eu fiquei muito encantado com todo esse trabalho. Queria entender, né, nessa questão de como você faz essa avaliação da parte de ortodontia e como que é assim como que está acontecendo os seus resultados, né, finais. Achei super interessante, pessoal. Então, a gente chegou com uma tecnologia nova aqui. É novo em todo o Brasil, né, mas especificamente a gente está trazendo essa tecnologia aqui. Tem um scanner. Esse scanner ele faz toda uma filmagem da boca como um todo. É totalmente digital e eu faço uma impressão em 3D de todo o movimento. É como se eu estivesse com a boca do paciente na minha mão e eu consigo movimentá-lo em todos os sentidos. E, a partir dessa imagem, eu consigo fazer um planejamento e eu trago um planejamento assertivo e eu consigo acompanhar ao longo do tratamento se esses movimentos que eu projetei para acontecer, se eles estão acontecendo. Então, o scanner ele consegue me dar essa oportunidade, já que na ortodontia fixa eu não tenho essa mesma facilidade para poder dar essa precisão de que está acontecendo o movimento. E aí, o scanner ele me dá o inicial, eu consigo avaliar durante o tratamento e me dá um resultado final. Então, eu consigo mostrar para o paciente como ele está e como eu quero que ele chegue no final do tratamento. E essa tecnologia ela está totalmente ligada à Invisalign, que são as plaquinhas invisíveis, que é uma tecnologia nova que a gente também tem hoje no mercado. Então, o aparelho fixo ele existe, ele funciona, e o Invisalign também ele existe, ele funciona. Às vezes, você pode associar os dois, você pode começar com o fixo e terminar com o Invisalign. Dependendo do caso, você já vai direto para o Invisalign. Então, você consegue ter essa associação. Olha que interessante, né? O que é o passado, ele serve, e ele até apoia, né? E com o Invisalign, com essas plaquinhas invisíveis, você consegue fazer uma projeção melhor, por conta do scanner. Isso aí. Que o scanner ele vem trazer essa clareza de como está e projeta como que vai ficar. Isso, né? Aí. Junto com o profissional ali, né? Acompanhando e vendo as projeções. E o interessante é que não tem como mentir, né? Tem não. Não tem como mentir. Uma outra coisa que eu tenho trabalhado bastante aqui, às vezes o paciente chega lá no consultório, aparentemente ele está com a boca bonita, o sorriso bonito. Na hora que você faz o escaneamento, que você joga para ver como que está a oclusão. O que é a oclusão? É o contato entre os dentes. Olha que interessante, pessoal. Oclusão é o contato dos dentes. O superior com o inferior. Com o inferior. E existem algumas coisas que a gente precisa observar nessa oclusão. Por exemplo, os contatos de canino para trás deve haver contato com todos os dentes. A região anterior, que são os incisivos, ela não deve se tocar enquanto eu estou em repouso de boca fechada.
E aí, às vezes, o paciente chega lá que está tudo bonitinho, mas na hora que você vai ver a oclusão, que o scanner me dá essa possibilidade de perceber visivelmente no scanner, tem dente que não está tocando. Ou, às vezes, ele está mastigando mais de um lado só do que do outro, e aí ele começa a ter dores articulares, ele começa a ter dor de cabeça, e aí essa oclusão que deveria estar equilibrada está desequilibrada. E aí é onde a gente entra, melhora essas posições dentárias para que eu consiga chegar numa oclusão ideal. E essa oclusão ela tem tudo a ver com todo o nosso corpo. Se eu estou desequilibrada aqui, esse desequilíbrio vem por toda a musculatura, e a partir dessa musculatura eu consigo tensionar. Às vezes a pessoa está tenso aqui na região de pescoço, nessa região, e essa tensão ela está diretamente ligada a uma oclusão que não está ideal. Paciente que passou a noite inteira travado, fechado, isso se tornou um problema pós-pandemia, por exemplo. Né? As pessoas ficaram mais tensas, mais estressadas, mais preocupadas. Transferiu para o dente. Isso. Vamos falar assim, né? O mais popular transferiu para o dente e o dente responde para o corpo inteiro, né? Responde para o corpo inteiro. Olha que interessante. É assim, ó. Você fala de oclusão, né? A gente já fica aqui vendo se está mordendo corretamente, mas não é isso que vai resolver, né? É com o scanner, né? Vai fazer a avaliação, fazer o escaneamento, para depois identificar se realmente... Se essas forças estão distribuídas ou não. Porque a hora que você começa a falar, eu já começo aqui. Que é interessante é isso, né? A gente vai aprendendo, a gente já quer pôr em prática, isso né? Aí. Só que tem que ser com um profissional, né? Não dá para... Não dá. E, às vezes, o paciente ele chega num ponto... eu consigo melhorar essa oclusão e a gente indica, por exemplo, ele dormir com uma placa mio-relaxante. Mio-relaxante? Para relaxar a musculatura. Então, na hora que você for pressionar à noite, você, em vez de estar pressionando o dente com o dente, você vai pressionar o dente com a placa. Isso protege o seu dente e protege a sua musculatura. Então, você não vai amanhecer com aquele cansaço muscular de manhã. Porque tem pessoas que já amanhece cansada, porque ela não teve uma boa noite, ela apertou a noite inteira. E aí, esse paciente, ele vai ter que descobrir quais os dias mais estressantes. Hoje eu tenho uma prova, estou tenso. Tem um monte de conta para pagar amanhã e não tem como pagar. Aí não dorme à noite, está tenso. Então é por isso que dia 5, dia 20 eu amanheço com dor de cabeça? Pode ser. Então, assim, então tem essa estratégia da plaquinha justamente nos dias que você tem maior tensão, você pode também usar a estratégia. Não precisa, talvez, ser permanente, né? Para quem tem pontual. Tem paciente que ele usa direto, que ele é um estressante ambulante. E tem paciente que a gente foca mais... ele faz e ele trabalha isso. Ele vai usar nos períodos que ele sabe. Né? A mulher na TPM, então, é um período mais estressante, ela vai colocar essa plaquinha para dormir. Dá muito cansaço, muita moleza quando a pessoa arranja os dentes à noite, quando ela não dorme direito. Me explica isso, nessa questão desse cansaço mesmo que você comentou. Então, se eu passo a noite apertando, tensionada, o sono ele tem as fases, né? A fase 1, 2, 3 e 4, até chegar à fase REM, que é o sono do descanso. Geralmente, esse paciente ele não chega na fase REM. Ele começa a dormir... bate um 4 ali. Isso. Aí ele começa a dormir, daí a pouco ele acorda preocupado, assustado. E aí, no outro dia, ele amanhece cansado. Há um cansaço físico, aí vem um cansaço emocional, e vem todo tipo de cansaço, porque ele não dormiu direito à noite. E tem relação com essa questão do bruxismo, né, de ficar apertando o dente, com a questão da oclusão? Como que funciona? Tem relação, sim. Então, o paciente que está com esse bruxismo, esse apertamento, geralmente, já pegou o caso do paciente chegar a fraturar o dente à noite, de tanto que ele apertou. Eu já quebrei 2, nesse jeito. Então, de chegar no consultório com o dente quebrado, de tanto que ele apertou à noite. E foi perto de pagamento, tá, gente? Ixi! Está se entregando, ó, tá vendo? Aí, então, tá vendo? Tem que fazer a plaquinha para você dormir nos períodos do dia 5 e do dia 20, então. As outras eu fico liberado, né? Pode ser que sim, né?
Quem sabe? Vamos fazer o escaneamento para a gente ver como que está a sua oclusão. Está tudo Eu já vou certinho. marcar já o meu scanner já para entender o que está acontecendo. Nossa, Mas muito eu legal, tá? tive dois dentes que foram... Trincou, quebrou o dente. Tive que fazer canal. E Isso aí. não dói nada. É bem tranquilo, gente. Bem tranquilo. Mas é um recurso, né? Da parte do... E às vezes perde o dente. Eu tô aqui- Dependendo da forma que ele quebrar, às vezes você tem que fazer uma extração e depois entrar com um implante. Não está nada errado, mas pode evitar. Pode. E aí evitar. vem o tratamento da Invisalign, né? Isso. Essa parte de ortodontia. Entenda, ortodontia, vamos ver se eu aprendi. Ortodontia movimenta os dentes. Os dentes. Ortopedia movimenta os ossos. ossos. Então, dá para fazer todo esse tratamento desde a infância, né? Desde a infância. Qual que é a idade inicial, assim? Depende do problema. Por exemplo, o meu filho, ele começou a usar aparelho aos 3 anos de idade. 3 anos. Ele tinha uma síndrome que chama síndrome de Broad. Quando a arcada superior cobre completamente a arcada inferior. A gente pensar como que funciona, teria que pensar em tampa e panela. Então, o ideal é você ter uma tampa que se adequa na panela. Ela não pode ser menor e nem pode ser maior. Ou cai dentro ou fica pingando fora, né? Isso. E aí o dele era totalmente... Então, a mandíbula dele estava travada pela maxila. Então, a gente entrou com um aparelhinho ortopédico para expandir essa mandíbula dele, destravamos isso, e aí deixei a natureza trabalhar depois. É assim que a gente faz com a ortopedia. Então, depende do caso. Então, se eu pego um caso de mordida cruzada, que a gente chama, né, quando está ao contrário, a mordida está ao contrário. Então, quanto mais cedo eu descruzo isso, melhor. Porque a maxila ela cresce entre 8 e 12 anos. Então, se eu tenho um problema de maxila, quanto mais cedo eu intervir, maior é o prognóstico. O acerto ali, né? O êxito, Isso, né, do é tratamento. muito maior. Então, quer dizer que o Israelzinho nasceu na mão certa, na mãe certa, no momento certo, então. Eu falo com ele que ele tem que dar glória a Deus de pé. Porque ele nasceu no lugar certo, com a mãe certa. Senão, hoje, ele não teria mandíbula. Era um caso que ia ser cirúrgico, com certeza. Não ia crescer. E a cirurgia, mais uma vez, pode ser evitada. Pode ser caminho, evitado. é uma solução, provavelmente, mas pode ser evitada Então, se fizer um trabalho desde pequeno, né? Quando um paciente chega, a gente vai fazer toda a avaliação. Uma das coisas que a gente observa por exemplo, quando o paciente tem o queixo comprido, né, que a gente chama de classe 3, que é aquele paciente que desenvolve mais aqui do que em cima, né, do que a maxila. Uma das coisas que a gente sempre pergunta, tem alguém da família? Sim. Tem um tio, o avô ou o pai. Então, já é um caso que tem um prognóstico menos favorável. Porque eu tinha, no curso da especialização, um professor que falava, quem tem, terá, quem não tem, não terá. Porque, assim, por mais... Eu posso amenizar a situação, eu posso fazer uma compensação dentária. Mas o crescimento ele vai acontecer, se ele é hereditário. Mas podemos fazer compensações, e, às vezes, a compensação... Porque a cirurgia, às vezes, é cirurgia, né? Tem todo o risco. Tem a geral, começa com a geral, né? Isso. E ela, só a partir dos 18 anos, quando termina toda a fase de crescimento. Então, esse menino ou essa menina vai passar a adolescência com isso. E a gente já sabe as histórias de bullying, do que acontece. Então, quanto mais cedo a gente intervir, por mais que tenha uma situação, mas se o coleguinha está vendo que ele está usando o aparelho que ele está fazendo, já diminui um bullying, por exemplo. Porque vai para o extremo, né, normalmente, né? Vai. Quando, que nem o seu filho. Uhum. No caso desse, é um caso muito fora da curva. Muito fora da curva. Com certeza ele teria muitos problemas, né? Teria. Nesse âmbito social, escolar. E com isso ele está voando, né? Está fazendo faculdade, parte técnica, né? Está fazendo mecanização e agricultura de precisão. Então já está com 18, 19? 21. 21, olha só. 21. Então ele foi seu cobaia. Foi meu cobaia e o único caso do caso que
do quadro dele, eu não peguei outro, graças a Deus. Que não precisaram, né? Vamos É. falar assim, né? Mas é porque é um bom trabalho para fazer ali, né? Para acontecer. O resultado final... E assim, a gente conseguiu um resultado bem legal com ele. Hoje ele tem um sorriso muito bonito. É coisa de mãe, né? Com certeza. É nada, é coisa de mãe e de profissional, né? Que deve ser a coisa mais difícil, né? Se olhar, saber o que vai acontecer e você tá ali de mãos atadas, com a ferramenta na mão para fazer acontecer, mas vai dar certo? Vai acontecer? Fica aquelas dúvidas, né? Aqueles questionamentos, né? E hoje, Israelzinho tá Israelzão, né? Tá um Israelzão. Mas a gente tem que partir sempre do princípio, né, Cacá, que se você tem a possibilidade de tentar, por que não tentar? Sim. Se eu posso, né, tem uma chance das coisas acontecerem de forma diferente, eu acho que vale super a pena tentar. E para melhor, né? E para melhor. E foi sempre fácil para você, na sua área de ortodontia, conciliar trabalho, filhos, esposo, toda essa área de mãe, né? Essa coisa de mãe. Teve momentos que você pensou em desistir da área? Como que foi? Então, desistir não. Eu amo o que eu faço. Então, assim, eu falo que quando eu fiz 50 anos, eu fiz um culto de ação de graças e durante a semana eu fiquei pensando assim, se eu voltasse no tempo, o que eu mudaria? Nada. E a resposta foi nada. Eu até brinco com Israel, eu casaria com ele de novo. Olha que bênção. Isso já é um ganho, né? Para ele, lógico, né? Eu casaria com ele de novo, eu escolheria ser dentista, eu escolheria ser ortodontista. Eu amo fazer o que eu faço. Então, eu lembro que quando eu tive Israelzinho, a minha médica foi muito especial, assim. Ela era uma pessoa muito especial. E aí ela conversou muito comigo. E ela falou assim, Jane, é muito importante esse cuidado, o zelo com o filho. Mas lembra que um dia ele vai crescer, ele vai ter a vida dele. Então, não pense em pegar seu diploma e colocar dentro de uma gaveta. Pensa em conciliar as coisas. E isso foi muito importante. Então, o que eu fiz? Eu optei por ganhar menos, de trabalhar. Eu consegui colocar o consultório bem perto da minha casa. Então, o consultório da minha casa é bem perto. E eu conseguia conciliar muito isso. Então, eu sempre levei para a escola na hora do almoço. Eu sempre almocei em casa, sempre levei para a escola, porque esse tempo é precioso de estar junto, de buscar na escola. Antes de levar os minutinhos, a hora que está pegando na escola, né? Porque esse tempo de estar levando, de estar trazendo, é um tempo que a gente tem para conversar. Então, entrava no carro, e aí, como que foi a aula? Aconteceu isso, e aí, como é que foi? E aí é o tempo que você tem para ensinar princípios. Perfeito. Eu acho que isso que faz a diferença. E aí é o tempo que você tem para ensinar princípios. E aí eu sempre usei esse tempo para ensinar. E via alguma coisa na rua, olha aquilo ali, o que você acha? Eu acho isso. Então, como meus princípios, eu me baseei sempre nas escrituras, então eu falava, mas a Bíblia sempre fala assim, assim, assim. E o que você acha disso? Então, ele foi crescendo, os dois, né, crescendo, ouvindo isso. Então, deu para conciliar legal, por eu estar perto. Então, a opção que eu tive ou eu ganhava mais dinheiro, ia para o campo e fazer acontecer, ou eu diminuía o ritmo, estava presente em casa, presente no consultório e fazendo o que tinha que ser feito. E foi essa opção que eu fiz e não me arrependo por ela. E não foi fácil, mas não foi possível, fácil. né? Foi possível, então, é fica possível. Para você que é mãe, está na área, todas as áreas, mas na área de ortodontia, você consegue ter uma flexibilidade na agenda. Não é o fim da profissão, né? Não, de nunca jeito foi, nenhum. não é. Não é. Ou eu falo, não é opção, só tem plano A, não tem o plano B, né? Então, você tem que ter sabedoria para saber conciliar. Então, toda escolha você tem perdas. Aí você tem que escolher o que você quer perder. Essa é a diferença. Eu digo, não é nem o perder, né? É o ganhar, né? É ganhar tempo com os filhos ali. Isso aí.
É ganhar qualidade. Eu falo que é tempo de qualidade, né? Também não importa você ficar ali o tempo inteiro com o filho, Sim. no celular, não passando nenhum princípio, nenhum valor Então. para eles, e deixar ali refém de uma televisão, de hoje, né? Refém da televisão, do celular, da rede social. É isso aí então, mesmo. o mais importante é estar próximo ali, né? Tem que estar perto. E estar perto faz diferença, tá, Cacá? Faz muita diferença estar perto, viu? Isso soa para mim como um aconselhamento. Um com 6 e o outro com 2. Mas pode ser um aconselhamento mesmo. Eu acho que faz muita diferença, porque quando você está perto, você consegue criar conexão. Sim. E aí ele chega, não sei, eu creio que você já deve ter percebido isso. Às vezes o filho chega, você olha para ele e você sabe que alguma coisa não está bem. O olhar, a forma como ele chega, e aí é hora de você chegar junto. Então, se você não está perto, como é que você vai criar essa conexão? Não tem como. Tem que estar próximo. É o que eu tento, dentro das minhas agendas, das agendas da minha esposa, é tentar estar o mais próximo possível. Final de semana é para estar junto, dia de semana, quando possível, eu levo na escola junto com a esposa, ou eu levo e ela já vai para o trabalho, mas é tentando isso também. Isso aí. E agora eu tenho que levar o Enzo para a consulta, né? Tem que levar, vamos fazer a avaliação. Tem que fazer a avaliação no Enzo, porque eu estava comentando, né, nos bastidores aqui, que ele tem ali umas necessidades que a gente não sabia, a gente está fazendo acompanhamento, eu quero fazer esse escaneamento. E Vamos todo fazer. o conhecimento da doutora, né? Isso aí, estamos à disposição. É porque a gente erra por desconhecimento, né? Isso aí. O que você daria de dica para o pai e para a mãe, assim, para você perceber que o seu filho está precisando de uma consulta, uma avaliação? Lógico, todos precisam, né? Mas alguma coisa que seja um pouquinho mais gritante ali, porque a mãe precisa. Olha, eu preciso levar meu filho na Jane para fazer a avaliação por conta disso. A gente conversou lá fora uma coisa que os pais precisam observar: a respiração. Dorme de boca aberta? Se dorme de boca aberta, é um sinal de alerta. Tem que avaliar. Até rimou. Dorme de boca aberta é um sinal de alerta. Então, viu? Rimou. A primeira Perfeito. coisa é a questão da boca no dia a dia e também dormindo, né? Dormindo. Porque o paciente que ele está de boca aberta é sinal de que ele não está respirando pelo nariz. Se ele não respira pelo nariz, ele não se alimenta bem, sabia? Que o respirador bucal ele tem dificuldade para comer. Por isso que o meu pequenininho come tudo, então. Ele respira certinho, então. Porque o respirador bucal ele tem que dividir o alimento com o ar que ele puxa. Aí fica a dificuldade, ele desiste do alimento. Aí ele cansa. Traz cansaço. Aí ele desiste. Aí talvez ele vá para as coisas mais líquidas, não Isso sólidas. Aí. E aí isso piora a situação. Porque ele não mastiga, não gasta os dentes, não estimula o crescimento crâniofacial. Porque uma das formas de estimular o crescimento é a mastigação. Antigamente, as pessoas comiam muita coisa dura, né? A gente comia goiaba verde, chupava cana. Hoje Hoje é o tudo... bagaço. O bagaço não, o máximo que a gente toma é a garapa só. Então, realmente, não tem esse movimento. Então precisa. A questão da musculatura da boca é igual à musculatura do corpo. Mesma precisa coisa. Estimular. Quer ver uma coisa, por exemplo? Eu sempre oriento muito meus pacientes a mastigar dos dois lados. Direito, esquerdo. Isso. Porque é algo... A gente vive no automático, em tudo na vida, né? E essa é uma coisa do automático. Então, o paciente que ele mastiga só de um lado, essa musculatura ela fica diferente do outro lado. A mastigação é uma musculação. E aí dá uma diferencinha de lado, ele não sabe o porquê, e é a simples mastigação. Isso, pode dar uma assimetria facial. Aí um lado o músculo vai estar mais desenvolvido, no outro o músculo vai estar mais flácido. Isso pode acontecer. Então, dormiu de boca aberta é um sinal. Dormiu de boca aberta é um sinal. É um sinal. Não apetite ali na hora do alimento também é outro sinal. Está comendo mal. Pode avaliar. Se está comendo mal, por que está comendo mal? Por que não está conseguindo mastigar direito? Às vezes não é o alimento que ele gosta, mas normalmente não é isso, né? Geralmente não. É a recorrência de não conseguir competir a mastigação com a respiração. Com a respiração. Tem que avaliar. Tem um outro sinal assim que seria importante? Assim, o ideal sempre é levar as crianças a cada 6 meses, né, Cacá? Esse é o ideal. Essa a partir de que idade? A partir... É quase uma consulta de pai aqui.
Assim, hoje a gente está entrando numa fase assim que hoje a gente já está começando a acompanhar a grávida, pra você ter ideia. Olha que A interessante. gente já começa a acompanhar na gravidez, orientando a grávida na questão da alimentação, acompanhando como que tá as coisas. Então, hoje a gente tem avaliado muitos bebês a questão da língua. Uma língua, às vezes o peito machuca muito na amamentação, é uma língua mal posicionada do bebê. E aí dá para fazer um procedimento? Dá para fazer um procedimento, pode estimular esse bebê a reposicionar essa língua, e aí para de machucar o peito. E a amamentação, ela é algo extraordinário. A gente fala que o peito é o primeiro aparelho que a gente usa. Por quê? Quando ele está amamentando, ele está movimentando toda a musculatura. É um estímulo ao crescimento crâniofacial da criança, a amamentação. E aí a criança ela vai colocar a boca, vai sugar ali do peito, vai estimular toda a região, né, a musculatura dela. E funciona assim. Quando a criança está mamando, você já percebeu que ela puxa, para, aí ela engole, aí ela volta, puxa, e engole. A língua funciona como uma concha, então ela precisa estar bem posicionada para que ela leve esse leite até atrás. Ela suga, depois ela posiciona e passa para dentro. E isso estimula a ter um bom posicionamento de língua. Então, por que às vezes a criança para de mamar? Às vezes a pessoa o leite não está legal, ela começa a dar mamadeira. Ela deu mamadeira, a criança para de mamar. Por quê? Para ela mamar, tem uma dificuldade. Ela tem um gasto com isso. Tanto é que ele mama e dorme, né, no começo. Quando ela vai para a mamadeira, qual o esforço que ela faz? Mesmo que seja de pétala, o leite sai mais fácil e mais rápido, né, do que o do leite materno. Aí tem mãe desavisada que ainda vai lá e ainda pega aquele buraquinho que vem na... Faz um furinho a mais. Aumenta o furinho para ser mais rápido a mamada. Está matando. Todo o desenvolvimento, né? Todo o crâniofacial ali. Que interessante. Então, a mãe também, quando está no momento aí de amamentação, pré-chegada do bebê, é importante já fazer uma avaliação para a mãe e para a chegada do bebê. Isso. E depois, quando o bebê está ali no momento de amamentação, é interessante que seja o leite materno, se possível, ideal, né? Porque tem algumas variações. Mas sim, a gente vai trabalhar dentro do que é ideal. A gente está falando do ideal. A gente não quer trazer transtorno para ninguém. A gente vai falar do que é ideal. E dentro da variável de cada mãe ali, de cada criança. E aí, se a criança tiver... cada necessidade. E essa criança machucando o bico do peito, né? É porque provavelmente a língua não está bem posicionada. Esse eu não sabia. Esse é mais um aprendizado. Então, trazer o dentista ali para fazer uma avaliação do bebê. Geralmente, esse bebê, ele passa pela fono, ele faz uma avaliação fonoaudiológica, ele vem no dentista. Às vezes, até um osteopata precisa fazer um reposicionamento da estrutura do bebê. Olha, o osteopata, então, chegou ali, reposiciona tudo e ele começa a caminhar normal. Às vezes, então, o seu filho não está amamentando porque a língua está na posição correta. Às vezes, durante a gestação, teve alguma postura do feto ali e precisa de um osteopata. Por isso que a gente fala, né? A saúde ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. E somos eu falo que a gente é uma engrenagem, né, Cacá? Então, assim, o dedão do pé está com problema, eu posso desenvolver problema para o resto. Nós somos ou de cima para baixo ou de baixo para cima, né, os problemas. Não tem como correr. E a Jane me fez lembrar quando eu fiz o estágio no São Paulo. A higiene bucal deles, dos atletas mirins lá, das criançadas, era assim. Eles tinham que passar praticamente todo mês pelo dentista e eram cobrados por isso. Porque refletia na performance. Reflete. Agora, você falando, me veio a lembrança, né, do quanto o alto nível, né, no esporte se preocupa e está ali atento à questão da higiene bucal e de todos os transtornos que podem acontecer, porque vai refletir. Ele não vai dormir direito, ele não vai conseguir se alimentar direito. Aí ele não vai ter uma boa performance.
E aí, não tendo boa performance, ou ele é desligado, ou encerra a carreira desse atleta, né? É convidado a parar. Convidado a parar. Só voltando, você me perguntou a idade ideal. A gente sempre orienta, a partir do momento que começar a nascer os dentes, que é por volta de 5, 6 meses para frente, é bom estar indo, recebendo orientação. Quando você vai no odontopediatra, por exemplo, ela vai te passar toda a orientação de higienização, de alimentação, dá todas as coordenadas, como você vai agir para que esse desenvolvimento crâniofacial se torne algo natural para a criança, né? Então, é bem interessante. Eu acho que o ideal é fazer sempre essa avaliação. E aí, a partir daí, a gente vai acompanhando esse crescimento. Cada um na sua especialidade, vai passando o bastão e vai acompanhando. Interessante é isso. Então, o primeiro nascimento dos primeiros dentes, já é interessante fazer uma avaliação com o dentista, né? Uhum. E depois fazer o acompanhamento a cada 6 meses. A cada 6 meses. E que interessante. E a maioria dos pais não fazem isso, né? Por desconhecimento, né? Às vezes, até que hoje assim, os pais são até melhores do que os anteriores. Os nossos. Mas muitos só vão na hora que a criança reclamou dor, né? Por exemplo, eu estou com bastante paciente pequeno, de 6 anos, de 7 anos, que estão com as mordidas ao contrário, e a gente está fazendo ortopedia, e assim, o resultado é muito legal. Os pais ficam super satisfeitos, e a gente também, né? Lógico. Sim. Você posta isso nas redes sociais, essas mudanças das crianças? Às vezes eu posto. Qual que é o seu Instagram? É doutora Jane Maria. Doutora Jane Maria? Isso, doutora Jane Maria. E aí tem algumas avaliações pré e pós, né, que você posta lá. Porque é interessante isso, né, as pessoas verem, né, a mudança. Porque tem muitos que falam assim, eu vou pagar para ver. Né? Então, olha lá, observa o quanto de resultado já teve, quantas vidas impactadas. Porque se a criança não dorme bem à noite, os pais não dormem bem à noite, então, o casal não dorme bem, e assim vira uma bola de neve. Né? E sem contar que a criança está ali em formação e não sabe, né? Você precisa de um adulto dar esse direcionamento. Isso aí. Assim, eu não tenho muita coisa postada, porque a gente hoje tem umas certas restrições pelo CRO, tá? Interessante saber. A gente não pode ficar postando muito antes e depois. Só o que você consegue é o que você posta, né? Eu posto. A gente tem bastante restrição hoje em relação a isso. Tem dado alguns comentários em relação a essas coisas. Então, tem gente que vai com a cara e com a coragem, né? Que a CAI faz e acontece. Eu prefiro respeitar o que é correto. O que o conselho está orientando. E está certo também. Então, assim, quiser saber mais dos casos, pode marcar uma consulta com a doutora e tentar entender qual que é a sua necessidade, a necessidade do seu filho. E se está tudo bem, está tudo bem, né? Isso aí, se está tudo bem, acontece tudo também, né? Claro que acontece. Com frequência, né? O que está bom, a gente não mexe. Eu vou mexer no que está bom. O que está bom, a gente sempre preserva, porque você colocou a mão, corre o risco de desalinhar, né? Então, mantenha o que está bom, vamos focar no que não está legal. Muito bem, Jane. Só tenho a agradecer esse nosso bate-papo inicial. A gente vai ter que fazer vários outros bate-papos. Eu acho que vai ser bom. Que vai ser para mim aprender muito e os nossos internautas aí também participarem. Então, curta, siga e compartilhe o nosso Instagram, nosso TikTok. Nós temos aí as mídias sociais para passar muito conhecimento na área da saúde, e o podcast Saúde em Minutos é isso, trazer conteúdo de qualidade. Jane, gostaria de agradecer e que você deixasse uma mensagem final aí para os pais ou até mesmo para os adultos em relação à questão de toda essa orientação da questão bucal, né? Porque é muito obscuro ainda nos tempos de hoje. Então, eu primeiro quero agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui com você. Está sendo muito legal ser a nossa interação. E assim, a recomendação que eu trago é que os pais se atentem para isso, né? A gente tem hoje à disposição toda essa tecnologia, então vamos usar essa tecnologia que a gente tem à disposição e vamos fazer o escaneamento, avaliar como que estão as coisas, pensar o quanto essa oclusão ela vai trazer benefícios e vamos trabalhar em cima do que precisa.
É, só voltar à função normal, né? Voltar. É o que eu falo. Quando eu pego uma criança pequena, que eu vou trabalhar com ortopedia, eu falo para os pais, eu só vou dar uma mãozinha para a natureza e depois eu deixo a natureza trabalhar. Excelente. Jane, muito conhecimento aqui compartilhado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.